Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindos mais uma vez ao Podebug. Eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou Vladimir César. Eu sou Luiz Borba. E eu sou Sérgio Pereira. Peraí, mas quem é Sérgio Pereira? Como vocês devem ter notado, a gente tem uma voz diferente, uma pessoa nova no nosso podcast hoje. É um amigo e colega de trabalho de muito tempo. O Sérgio mora em Chicago, mais um internacional aí dos nossos colegas. E eu que vou deixar para ele falar um pouco sobre a história dele, quem ele é, antes da gente começar a entrar no nosso tema de hoje. Diz aí, Sérgio. Pois é, eu moro em Chicago já há 15 anos. Sempre que eu morei nos Estados Unidos, sempre morei em Chicago, nunca morei em outra cidade. Na verdade, é um subúrbio de Chicago que eu moro. E eu vim pra cá na época da bolha da internet, que se chamava, né? Que estava tendo muito e-commerce e muitas empresas da internet e tal. Aí eu cheguei a tempo de estourar aquela bolha. E fui sobrevivendo aí as más fases da economia daqui, depois que a bolha estourou. Peguei a segunda bolha, estourou também. Esses 15 anos sempre trabalhando com desenvolvimento de software. Na maioria das vezes é desenvolvimento web. Hoje em dia eu trabalho mais com web também, mas é voltado ao mercado financeiro. E é mais ou menos isso. E o Sérgio tem uma experiência interessante em telecommuting, ou como a gente chama mais no Brasil, home office, ou trabalhar remotamente. Ele passou um tempo nessa vida de trabalhador doméstico. E a gente vai conversar hoje sobre isso. Esse é o nosso tema de hoje. Então, define aí pra gente, Sérgio, como é essa vida de home office ou de telecommuting. Pois é, né? Tem muita gente que chama, no Brasil fala-se muito home office, né? Já ouvi também chamar de teletrabalho. Aqui chama-se telecommuting, né? Que na verdade o commuting é o traslado para o trabalho, né? Então, na verdade, a pessoa que inventou esse termo, né, foi um cara que é até conhecido como considerado por alguns o pai do telecommuting, o pai do home office, por assim dizer. Era um engenheiro que era Jack Niles. Ele trabalhava para o governo americano, às vezes trabalhava em projetos da NASA ou projetos da Força Aérea, né? Isso lá para os anos 70, né? Teve a época da crise do petróleo, eu ouvi falar muito da OPEP e tal, a falta de petróleo e tal, todo mundo preocupado, o petróleo ia acabar, o preço subindo. E aqui foi, nos Estados Unidos em particular, foi a época logo após o desenvolvimento das estradas, né, que o governo impulsionou todo mundo para morar longe dos centros, para comprar carro e dirigir para o trabalho, né? Criaram todo esse sistema que chamam as interstates, né, que são as estradas que interligam os estados e levam as pessoas do subúrbio para o centro. E os americanos estavam gastando muita gasolina, perdendo muito tempo no trabalho, e estavam muito preocupados que isso não ia sobreviver porque ia acabar a gasolina. Aí esse cara foi o que veio com a ideia de chamar de telecommuting, né, que eles estavam preocupados com exatamente o commuting, né? E ele liderou um grupo lá de 30 ou quase 30 empregados de um projeto para experimentar essa forma de trabalho, né? Foi justamente a época também que estava começando a desenvolver um pouco mais computador pessoal, estava começando, né? Já estava saindo dos laboratórios, né, o computador pessoal, e começando a ter nos escritórios, né, para as pessoas trabalharem. E foi muito devagar, né? Não foi um negócio que pegou fogo assim nos anos 70, né? Talvez, mesmo que esse pessoal não tivesse feito isso, né? Talvez hoje tivesse do mesmo jeito, assim, chegado ao mesmo ponto que chegamos, né? Mas ele considerado assim a pessoa que inventou esse nome, né, o telecommuting, né? E depois, nos anos 90, né, a explosão toda aí do desenvolvimento tecnológico e a conectividade, internet, todo mundo tendo computador em casa e tal, aí que realmente começou muito a ter acesso, né, ter as pessoas trabalhar em casa, né? Então quer dizer que com o advento da internet, o termo telecommuting e até o conceito, pelo que eu estou entendendo, voltou com força total. Eu acho que acelerou, sabe? Porque até os anos 80 e tal, existia o trabalho de casa. Assim, um exemplo que se dá muito é a JCPenney, que é uma loja de departamento que tem aqui, né? Antigamente tinha esse negócio de mandar catálogo para as pessoas, né? Recebe o catálogo em casa e liga para comprar, ninguém tinha internet, né? A pessoa
recebia o catálogo, olhava, ligava e comprava, né? E eles botaram os vendedores todos, esse pessoal que atendia, para trabalhar de casa, né? Foi uma das experiências que se fazia muito, é isso, né? Pegar essas pessoas, as senhoras que atendem o telefone para fazer a venda e não precisa botar elas em call center ou botar em um escritório para atender o telefone. Elas poderiam fazer isso de casa, era mais telefone e tinha um computador lá com um terminal para elas acessarem estoque, né? Da entrada no pedido e tal, né? Cadastro do cliente, pagamento e tal, tudo de casa. Bastava ter conectado alguma forma de rede. Não era internet, obviamente. Vou imaginar que fosse uma rede de escada, né? Mas era conectado à rede deles, né? Mas realmente, né? Evidentemente, quando isso foi uma coisa que não deixou de existir desde os anos 70 e tal, mas pegou fogo mesmo quando a internet começou a ficar bem popular, né? Chega ao ponto de hoje em dia tem estudos, né? Que o americano é maluco por estudo, né? Se eu falar muito as estatísticas dos americanos e tal, eles dizem que 20% dos americanos trabalham de casa. 20% da população economicamente ativa trabalha de casa. É muita gente, né? É incrível. É engraçado porque no Brasil, meio que a gente, em vários assuntos, né? Nesse especificamente, a gente vê que a gente simplesmente não tem isso na nossa cultura, né? É um conceito que realmente só veio quando a internet chegou e eu não conheço nada. Não sei se existe, mas eu não conheço nada fora do trabalho de TI deslocado para casa. É porque aqui também existe o problema da legislação, né? Sim, sim. A legislação trabalhista aqui do Brasil foi feita para operário que trabalha em fábrica, né? Então, existe uma série de regras e tudo que as empresas têm que seguir que dificultam esse tipo de relação de trabalho, né? Bem lembrado. A famosa CLT, né? Que limita muito a capacidade das empresas de fazer esse processo. Eu tenho a impressão que hoje aqui, quando existe esse tipo de relação de trabalho, ele é meio que à margem da lei. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é meio à margem da lei. Ele vai meio na confiança do empregador e do empregado, porque não existe legislação para regulamentar esse tipo de coisa. E tudo aqui segue muito a regulamentação do negócio. Eu acho que a turma deve apelar para o famoso PJ, né? Pessoa jurídica. Que não deixa de ser, também já é uma forma de burlar a lei. É abusar dos dois lados, né? A pessoa jurídica. Né? Ele faz um workaround. Porque acho que no Brasil, dos problemas em que eu lembro de ter tido com essa questão de pessoa jurídica e tal, é que a questão de vínculo empregatício está muito ligado a local de trabalho, né? A pessoa comparecer ao mesmo local tantas vezes por semana, por tanto tempo, configura emprego. Não interessa se você é um contratado, uma pessoa jurídica, eles podem lhe enquadrar como uma pessoa que está burlando a lei do trabalho, né? Mas, assim, é uma questão de pressão e necessidade de mudar, né? Eu acredito que isso, com incentivo econômico, tanto para a pessoa física quanto para a empresa, e especialmente contribuindo para diminuir desemprego ou custos e tudo, e uma pressão isso se ajeita, né? É uma questão só de evolução. A lei não está congelada, a lei anda devagar, mas se mexe. Né? Mas assim, o CLT é meio que uma pedra fundamental, mas... Verdade. Nada que não se resolva com uma mega crise, né? Porque na hora que o pessoal precisar das coisas, aí o pessoal lá de cima vai ser obrigado a flexibilizar, porque caso contrário vai ter muitos desempregados e crise grande. Mas por outro lado, o Brasil tem também algumas coisas que não tem aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, essa semana eu vi na televisão que tem funcionário de uma Assembleia Legislativa de um estado aí que bate o ponto e vai para casa. Então isso aí deve ser um tipo de telecommute. Agora, uma das coisas que voltando a falar de governo e tal, que ajudou o telecommuting aqui foi que nos anos 90 teve um Clean Act Air aqui, que era mais ou menos um mandado do governo para diminuir a poluição, né, as emissões e tal, que uma das coisas que eles recomendaram às empresas, ou até, não sei se exigiram, mas estavam incentivando as empresas a reduzir as distâncias percorridas pelos empregados, né? Vocês estão contratando gente muito longe, estão dirigindo muito, vocês têm que abrir outro escritório mais perto, lá nos subúrbios ou cidades satélites, ou dar um jeito aí, né? Aí as empresas, muitas delas partiram para a história do telecommuting, né? Olharam novamente, né? Para ver quais são os trabalhos que poderiam usar telecommuting, né? A gente fala muito de TI, você falou até, Marcelo, que não dá, a gente não pensa muito, né, em
outros trabalhos que podem ser feitos assim, né? Claro que tem muito trabalho que lida com pessoas e tal, e nunca vai poder ser feito remotamente, né? Mas na empresa que eu trabalhei mais tempo com telecommuting, a gente tinha vendedores que trabalhavam de casa, né? Gente que fica só no escritório fazendo barulho no telefone, por assim dizer, né? Você tá lá querendo fazer o seu código lá e é uma pessoa, sei lá, do outro lado do escritório falando alto com o cliente no telefone. Essa pessoa pode trabalhar de casa, né? Não tem necessidade de estar num escritório o dia inteiro no telefone, né? Inclusive, vendedores foram um dos primeiros, né, as pessoas a fazer esse tipo de trabalho, né, tá sempre na rua, andando, trabalhando tanto de hotel quanto de casa, né, isso tem muito, né. Vladimir, eu sei que tu trabalhas atualmente de casa, mas quando você não era assim um cara rico que trabalha de casa, que não precisa trabalha por hobby, né? Como é você agora? Exato, sou um hobbyista. Começa o meu hobby às 7 horas da manhã. Nessa época de funcionário, você chegou a trabalhar alguma vez de casa, assim, remotamente? As empresas que você trabalhou permitiam isso, né? Porque também tem muita... Aqui na América do Norte não é regulamentado por lei, isso é mais a empresa por empresa ter políticas internas que permitem ou não esse tipo de trabalho. No governo federal, que foi para quem eu trabalhei aqui no Canadá, né, é comum as pessoas trabalharem alguns dias de casa. No meu caso, assim, eu trabalhava de casa, como todo mundo, mais um dia na semana, e aí depois eu comecei a argumentar que eu era mais produtivo de casa, porque é como o Sérgio falou, sempre vai ter aquela distração no trabalho, né? É o cara que fala alto no telefone, é sujeito que chega na sua mesa para conversar sobre o time de futebol preferido, vai ter distração. E por incrível que pareça, eu acho que há mais distração no trabalho, no escritório, do que em casa. Então eu argumentei com o meu chefe que eu era mais produtivo em casa, né? E eu mostrei que eu era mais produtivo em casa, né? Você consegue mostrar isso aí concretamente. Então eu passei a trabalhar mais de casa. Então assim, tinha época que eu passava, assim, principalmente no inverno, né? Eu não gosto de sair de casa, e no inverno eu gosto menos ainda. Então eu passava mês sem aparecer no Ou seja, escritório. você era um verdadeiro funcionário fantasma de Ottawa. Exato, era aquele funcionário fantasma que trabalha, sabe? Aquele que assusta. Então pra mim era ótimo, né? Eu não tinha que enfrentar a neve, trabalhava de casa e ia do escritório só quando tinha que participar de alguma reunião, alguma coisa mais importante. Minha primeira experiência trabalhando de casa foi quando meu primeiro filho nasceu. Eu tinha uma empresa e, assim, não tinha motivo de ir para o escritório, né? Eu tinha que ajudar não, né? Porque eu sou pai, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tinha que dividir a responsabilidade com a Érica para cuidar de Matheus e acabei ficando em casa durante um bom tempo, assim. Mas a minha maior dificuldade era porque quando você está em casa, era difícil negociar que eu estava trabalhando, assim. Aí as interrupções, no caso, como eu tinha uma criança pequena, eram constantes. Então eu tinha que ajustar meu horário para trabalhar quando dava, né? Assim, então isso, como eu não tinha chefe, era fácil de gerenciar. Mas foi uma coisa que para mim eu pensei, eu acho que eu não conseguiria trabalhar de casa com essa estrutura que eu tenho aqui. Depois eu li um artigo de um cara explicando que tinha filhos pequenos e que tinha esse mesmo problema que eu e que ele resolveu de uma forma bem criativa. Ele botou o escritório dele, assim, separou uma área da casa dele para ser o escritório. Então a primeira coisa foi isso, assim, delimitar fisicamente uma área para ser o seu escritório. Então as pessoas de casa vão perceber que se você está ali dentro, você está trabalhando. E ele fazia mais, ele se vestia para trabalhar. Então ele botava uma camisa social de botão. Então os filhos dele sabiam que no dia, se ele tava de camisa de botão, ele tava trabalhando, então tava no expediente. Se ele tava de cueca sentado no computador, aí podia atrapalhar. Já perdeu aí uns 70% da graça de estar em casa, né? Pois é, mas assim, é como você falou, a vantagem de estar em casa é que você também pode ficar mais relaxado, pode até tomar uma cervejinha, né, quando tá trabalhando, para ficar pensando melhor, né, como dizia o poeta pernambucano Chico Sainz. Mas é engraçado, você falou aí, é uma verdade, são muitos das dicas que são dadas sempre, né, de a pessoa querer trabalhar efetivamente de casa, né. Uma das mais importantes é realmente ter o seu lugar separado para trabalho, ter a sua rotina de trabalho. Você achar que eu estou de casa, hoje eu vou começar a trabalhar às 8, amanhã eu vou começar a trabalhar às 10h30, hoje eu trabalho até às 6 da noite, amanhã eu trabalho até às 9h30 da noite. Isso arruína o trabalho. É bom ter a flexibilidade, né? Se você tem um dentista no meio da tarde, uma coisa assim, você pode
sair, voltar e trabalhar até um pouco mais tarde para compensar e tal, mas isso vai minando, né? Você não ter a rotina, aos poucos acaba sua motivação, né? Acaba a sua disciplina de separar trabalho de vida pessoal, né? Eu trabalhei 4 anos e meio, né, direto de casa, e realmente, eu sempre fazia isso eu não acordava e vinha trabalhar de pijama, né? Eu acordava e botava uma roupa. Não botava uma roupa de botão e nada, não. Botava uma camiseta e um short, dependendo do clima e tal, mas eu fazia questão de trocar de roupa, tomar meu café, né? Tinha meu intervalo de almoço e tal. Agora, claro, né, tem a flexibilidade de estar em casa. Se tiver uma coisa assim que me exige trabalhar no final de semana, ou uma coisa que está na minha cabeça e eu não consigo tirar, né? No final de semana eu pensando na coisa que eu não terminei, pô, eu vou lá e termino, porque assim, eu gosto também, né, do que eu estou fazendo. E também, assim, a pessoa não se sente. Você não se sente como se tivesse ido ao trabalho também, né? Se no final de semana assim, você tem uma coisa que você, por iniciativa própria, quer trabalhar, né? E que você sabe que quer terminar aquilo, você vai lá, mas assim, não é uma coisa que você está se sentindo como aquela pessoa que está naqueles crunch time no trabalho, que todo mundo fica até tarde, todo mundo vai no final de semana, né? É bem diferente. Você sabe que depois, mais na frente, você pode dar uma balanceada aí nesse tempo extra que você investiu, né? Você gerenciar seu tempo, né? A família telefonando, achando, ele trabalha em casa, vou ligar no meio da tarde lá pra perguntar um negócio do depósito do banco, né? Ligava parente pra cá, né? A minha esposa, eu não atendia pra começar, eu tinha minha linha própria do trabalho, né? Liga a família, minha esposa atende, olha, ele tá no trabalho. Eu ele não trabalha em casa, né? Mas tá no trabalho, né? Se quiser, eu dou um recado pra ele ligar depois. Legal. Eu nunca trabalhei assim de casa, a não ser eventualmente quando eu preciso fazer alguma coisa mais concentrado, eu digo, hoje não vou não, fica aqui. Mas, não sei se vocês são assim, mas eu, em casa, quando eu estou trabalhando, eu passo o dia todo comendo alguma coisa, eu nunca paro de comer. Eu vou ali, levanto, pego uma maçã, pego uma fruta, Então eu imagino que tem que ter uma disciplina para também não terminar com 200 quilos, né? Mas eu vou dizer a você uma coisa, aqui eu acho que eu engordo mais quando eu vou no escritório. O escritório, eu acho que assim, se você tropeçar, derrama um balde de M&M, sabe? Tem muita comida, refrigerante e tal. Aqui eles têm essa mania de dar refrigerante pra você aqui, de graça, né? Pra você ficar no escritório, né? Mas é um dos perigos, realmente. A pessoa tá em casa ou se empanturrando de café, né? Que também não faz tanto bem assim. Você tomar 6 canecas de café por dia, né? A pessoa compra aquelas maquininhas que faz um café de cada vez, né? Bota atrás da mesa, atrás da cadeira e passa o dia, né? Tomando café. Aquilo não pode fazer bem, né? Mas é um dos perigos. Televisão e a geladeira, né? Você tem que estar de olho, né? É a questão realmente... por isso é bom ter a porta, né? Televisão, você falou, mas assim, eu acho que hoje em dia é muito mais Facebook, redes sociais, tomam muito mais atenção da turma. Pelo menos eu digo isso... Porque dentro do escritório acontece, imagina em casa. Exatamente. Mas você tem Netflix, aí você vai dizer, não, deixa eu ver só um episódiozinho aqui da série, depois eu volto pro trabalho. As tentações são muito em casa. E Netflix é complicado, porque você vê um episódio aí sempre tem o cliffhanger, deixa eu ver o próximo, só mais um. Uma das coisas que você tem que estar sempre de olho no trabalhando de casa é medir sua produtividade, né? Você tem que lembrar que, assim, eu gosto de dizer, pense que se você trabalha numa equipe que nem todo mundo trabalha de casa, né? Ou nem todo mundo trabalha todo dia de casa. Tem gente lá no escritório que sabe que você está em casa. Infelizmente vai ter algumas dessas pessoas que vai achar que você não está trabalhando, né? Que acha... Aquele cara que finge que trabalha de casa, né? Protegido do chefe. Exatamente. A ciumeira, né? E você tem que zelar pela sua visibilidade, né? A visibilidade, eu diria que é a dica número 1, né? Para quem trabalha de casa. Faça questão de todo mundo perceber que você está trabalhando em casa. Seja o primeiro a responder o e-mail que manda pro time todo. Você já escreveu um app, um robozinho que fica respondendo e-mail, dando ok no Skype e tal, tô ligado. Aquele passarinho do Homer Simpson que fica apertando o teclado. Não, mas é uma verdade, né? Você, não só por estar preocupado com o que os outros pensam de você, mas assim, por vontade própria, você está querendo estar sempre demonstrando que você está trabalhando, que também você perde seu lugar. Se você não tiver, a pessoa tentou lhe chamar e você não respondeu, porque você deu azar que... Acontece, deu azar que foi na hora que você foi no banheiro, né? Mas assim, se isso virar uma constante, você vai acender aquela luzinha na cabeça da pessoa que tá ligando. Esse cara tá lá mesmo. Toda vez que eu tento falar, a pessoa não tá lá, né?
Então, por mais que você tente contratar a pessoa que você confia para trabalhar de casa, né, e dar autonomia para essa pessoa e tudo, você vai ter que estar sempre, como supervisor ou a empresa de uma forma geral, vai estar querendo ter a confirmação que aquela pessoa realmente está trabalhando, que está tendo o trabalho demonstrado, né? Sim, então a minha dúvida nessa área é, e chefe, cara, como é? Porque assim, como eu falei, eu trabalhei de casa, mas eu era meu próprio chefe. Mas no teu caso, que tu trabalhou com uma equipe e tinha chefe, como era essa relação na tua experiência? Eu tive os dois lados, né? Eu fui chefe de uma equipe remota e fui também, inicialmente, também um dos programadores que tinha um chefe, né? E a chave sempre é a confiança, né? Você contratar bem uma pessoa que você sente que pode confiar, que você pode dar autonomia para essa pessoa, dar responsabilidade e assistir essa pessoa desenvolver, né? As pessoas, quando os seus melhores funcionários que trabalham de casa, eles vão adorar ter essa autonomia, vão adorar ter essa responsabilidade de saber que estão sendo confiados pelo chefe e vão simplesmente brilhar. Eu vi muito isso, gente. E o meu primeiro gerente de trabalho de casa, ele dizia, eu adoro dar oportunidade para as pessoas brilharem. Eu não sei se essa pessoa tem essa capacidade ainda de fazer isso, mas eu vou dar essa oportunidade para a pessoa. E isso vale para tudo, não só para trabalho de casa, claro. E é por aí, né? A dificuldade maior que eu sempre achei é você trabalhar num ambiente que tem gente no escritório e tem gente em casa. Esse é o maior desafio. No meu caso, a época mais produtiva que eu tive e o melhor trabalho foi realmente quando a equipe inteira trabalhava de casa o tempo inteiro, em tempo integral. Quando eu entrei, assim, eu acho que a gente era 8, tinha um gerente e tal, e depois foi aumentando e a gente teve que começar a dividir, né, replicar os times, né, eu fiquei com um desses times, eu acho que eram 25 quando eu saí. E é o tal negócio, né, se você é todo mundo no escritório ou todo mundo em casa, é um jeito que você supervisiona, né? Mas o inferno para o supervisor é ter gente no escritório e gente em casa. Como você vai criar suas políticas e seus processos e metodologias para contemplar quem está no escritório e quem está em casa com justiça. Eu tenho uma experiência não de trabalhar em casa, mas de trabalhar remoto. De ter um time, que é uma parte do time aqui em Tucson, outra parte em Recife, e eu ter que gerenciar fuso horário e ter que gerenciar essa participação, essa integração das pessoas, é muito difícil. Agora, uma das coisas que facilitam para manter essa visibilidade são ferramentas, né? Assim, você tem uma ferramenta que gerencia as tarefas das pessoas, não no micromanaging, ficar vendo picuinha, o que é que você fez hoje de tal hora até tal hora, não, mas para ter uma ideia, ó, esse cara tinha uma tarefa para fazer ontem, aí na reunião ele disse, ó, terminei essa tarefa, peguei essa outra. Então, na tua experiência, quais são as ferramentas que tu assim usou e que tu acha que são interessantes para esse tipo de trabalho? Eu acho assim, né? Isso é uma coisa que está sempre mudando, né? Você tem que estar sempre reavaliando as ferramentas para usar, porque elas estão sempre mudando, né? Ainda não tem a ferramenta perfeita e tal, é uma combinação de ferramentas, aí você termina perdendo tempo nessa falta de integração entre as ferramentas, mas vai melhorando, mas vai lá, vem cá, aparece uma coisa nova que muda tudo, mas eu diria assim, né, claramente é uma ferramenta de colaboração boa, né, alguma coisa assim como Google Docs ou então Office 360, né, uma coisa que vocês possam, o time possa colaborar online de onde quer que estejam, né, as ferramentas de comunicação, né, dependendo se o time gosta de ter chat com câmera ou não, tem Hangouts, tem Skype, né? Tem muitos times que não gostam de ter a câmera, né? Eles gostam só da voz e tal, né? Software de bate-papo, né? Tipo Slack, ou Campfire, HipChat, né? Esses, assim, são bons porque eles têm características para time mesmo, né? Para empresa e para equipes e tal, e tem integrações e tem muita coisa, né? Você vê Slack está crescendo demais, né? E você vê em todo lugar. E ferramenta também de compartilhar a área de trabalho, né? Compartilhar um monitor com alguém, né? Ou passar o teclado para alguém. Se for fazer uma revisão de código com alguém ou trabalhar junto em alguma coisa, é importante estar com uma ferramenta que compartilhe a tela bem e, se possível, passe o controle do teclado para outra pessoa, né? Hoje em dia eu uso mais Hangout, porque a empresa que a gente trabalha usa muito Hangout, então Hangout dá para quebrar um galho legal com isso aí, mas muita gente usa TeamViewer para isso, e Webex, né, uma empresa que eu trabalhei, tinha uma conta do Webex já, paga para todo mundo usar quanto quisesse, então a gente usava porque estava lá e funciona bem, né, o Webex funciona bem, mas é caro, né. Um player novo nessa área que a gente está usando é o JoinMe, que depois foi comprado por outra empresa grande que tem essa ferramenta, aquele LogMeIn,
Eles compraram a Join Me, um software bem simples, você instala e compartilha a sua tela, qualidade muito melhor do que Skype, por exemplo. A LogMeIn compra muita empresa. Eu lembro que eu usava a Amashi e a LogMeIn comprou a Amashi. Ferramenta parecida com o que o LogMeIn faz. Mas isso está sempre mudando, né? Toda hora tem uma coisa nova e muda e tal, mas não tem nada assim completamente transparente, né? Que você começa alguma conversa no bate-papo, né? Uma mensagem lá, manda uma mensagem, um IM para alguém, aí resolve, rapaz, vamos passar para o áudio, né? Aí vai automaticamente passa para o áudio, aí, sabe o que? Acho melhor a gente compartilhar a tela aqui. Não tem nada assim tão transparente ainda, né? Eles têm alguns desses têm até o Google Hangout, tem algumas dessas características, mas não funciona tão bem assim, sabe? No final que você vai usar dá uns engasgos aí, não funciona tão bem. É uma coisa que está ainda desenvolvendo. Eu ainda acho que vai surgir uma coisa assim que você pare de notar, né? Que você tem que apertar ali, apertar aqui, mudar de programa e tal, né? Vai ser o HoloLens da Microsoft. Todo mundo trabalhar com capacete. Vê só, o quanto você acha, porque eu tenho uma teoria assim, lá no César onde eu trabalho, a gente tem equipes e naturalmente as equipes, como são 600 pessoas que trabalham lá, a gente trabalha em diversos projetos, e as equipes geralmente são montadas com uma mescla de pessoas, assim, você tem pessoas mais experientes, pessoal ali intermediário e pessoas menos experientes. Então, todos os nossos projetos são produzidos por equipes, e equipes que têm que se ajudar um ao outro, tem que trocar informações, tem que orientar. E assim, eu gosto muito de dizer que assim, a melhor forma de aprendizado, de adquirir, assimilar experiência, eu chamo que é por osmose, né? É trabalhando junto, trocando ideia, sentando junto às vezes para fazer coisa. Então é muito conveniente, quando você está trabalhando toda a equipe no mesmo lugar, você fazer isso, você cutuca o cara do lado, e me ajuda aqui, então vamos trocar uma ideia. Você de repente está com um problema, fala alto ali, aí alguém escuta, se envolve, vão os dois, pega um quadro, começa a rabiscar, 2, 3 pessoas. E eu sei que naturalmente com as ferramentas e as coisas que a gente usa para fazer isso remoto ainda não é a mesma coisa, né? Mas o quanto você acha qual é a diferença, o que é que perde, o que não perde, como é que... Pois você falou, né? Não tem como não ser. É uma coisa que você perde, né? Você não tem esse estar junto do trabalho, né? Do local de trabalho, né? Você realmente perde, né? É a questão de comparar com o que você ganha, né? Eu acho que dá para amenizar um pouco, mas não dá para substituir, né? O exemplo clássico é o que você deu, do quadro branco, né? Do quadro lá, o cara vamos lá pro quadro, vamos escrever e vamos dar um brainstorm aqui, vamos aparecer uma ideia aqui, explicar no quadro. Isso é uma coisa que perde, né? A outra questão é do treinamento do novo integrante do time, ou uma pessoa menos experiente que está entrando na equipe, né? Isso também se dificulta, né? Dá para amenizar bastante, né? Com o tempo a gente cresceu a equipe de 7 ou 8 pessoas para 35, então houve muitas contratações e teve que treinar muita gente. E a gente desenvolve as maneiras de treinar usando as mesmas ferramentas, né? Que usa vídeo, usa o áudio, usa documentos e tal. Não tem sempre a hora do contato, mas é uma das coisas que você tem que ir atrás, né? Porque a gente não tá assim em contato diretamente, não quer dizer que a gente não precisa nunca se ver, né? Ou nunca estar junto. A gente sempre fazia, a cada 2 meses, alguma reunião que ia todo mundo para o mesmo lugar, mesmo que não tivesse realmente motivo de estar lá, mas arrumava-se motivo. Vamos fazer assim, vamos fazer uma reunião e cada um, pega umas 5 pessoas da equipe aqui, cada um faz uma apresentaçãozinha só de alguma coisa interessante, só para não ter uma desculpa das pessoas estar juntos, né? Eventualmente, se tiver mais de um novo integrante assim, é bom também de treinar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E a gente fazia muito isso. Uma crítica que eu vi é sobre a questão da cultura da empresa, né? Assim, a gente tem uma tendência de open space, né? O Mark Zuckerberg, ele fez um vídeo recentemente apresentando o novo escritório do Facebook, se gabando de que ele não tem sala, nem ele tem sala, ele mostrou ele tem uma mesa lá junto com todo mundo e é um open space e tal. E isso é um pouco que as pessoas chamam de cultura da empresa, né? Porque só vai se adquirir essa cultura quando tá todo mundo junto. E remotamente isso fica meio que impessoal. E, sinceramente, eu acho que depende muito dos times e da empresa e do que a empresa espera de resultados, né? Eu acho assim, né? Que tem a cultura... Tem os 2 tipos de cultura, né? Tem empresas que realmente tem a cultura do trabalho remoto, né? E tem empresa que tem o lado
das pessoas que realmente têm a cultura de trabalhar no escritório, né? E há esse conflito com as pessoas que não estão no escritório. Assim, conflito é uma palavra forte, mas assim, esse desacerto, né? Eu acho assim, né, que a empresa que eu trabalhei muitos anos de casa tinha uma cultura que era assim magnífica, assim, a empresa, o pessoal do escritório e quem está trabalhando de casa, né, se entendiam muito bem. Você se sentia como parte da empresa, porque essa questão de cultura, Sem quando eu falo, eu sou só um trabalhador remoto aqui, mas eu não sei o que é ser funcionário da empresa A. Eu acho que isso está mais ligado ao tamanho da empresa do que o estilo de trabalho da empresa, né? O que pode acontecer às vezes é a empresa que realmente não sabe lidar com quem trabalha de casa, né? Tá numa transição ou a pessoa trabalha de casa como uma exceção, né? Isso é um trabalho. É o meu trabalho atual. Quando eu comecei lá, não tinha muita gente que trabalhava de casa, né? Minha equipe começou a permitir mais o pessoal trabalhar de casa, né? Inclusive foi um dos motivos que o meu chefe quis me levar para esse trabalho, foi para ajudar a disseminar mais essa ideia de trabalhar de casa, deixar pessoas trabalhando mais de casa sem afetar realmente o trabalho delas, né? Mas eu percebia muita gente, assim, se eu dissesse que, olha, hoje eu estou trabalhando em casa, então, tá bom, amanhã a gente conversa quando você vier no trabalho. Eu disse, não, eu estou trabalhando, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, você pode falar comigo agora, né? Se quiser mostrar algum pedaço de código que quer conversar sobre, a gente tem como fazer isso, não precisa esperar para amanhã, né? Marca a reunião, esquece de conectar o video chat, né? Aí eu fico lá esperando a entrar na reunião e quando a gente já está na metade, né? Isso já não acontece mais, mas acontecia, né? É o que a pessoa chama de atingir a massa crítica, né? Quando começa a quantidade suficientemente grande de gente trabalhando de casa, sempre tem alguém trabalhando de casa, seria ideal se fosse full time de casa, minha opinião, né? Eu não gosto muito desse negócio de gente no escritório fazendo o mesmo trabalho, gente no escritório e gente em casa, na mesma equipe, gente no escritório e gente em casa. Eu acho que isso é uma situação que não é ideal, né? Eu preferia assim, todo mundo ou no escritório sempre ou todo mundo em casa sempre. Eu acho que simplifica o processo para todo mundo. Mas quando você atinge a massa crítica que as pessoas têm que lembrar e já lembram automaticamente de quem está remoto, né? Já faz com que daí para frente tudo que as pessoas, todos os processos ou todas as ferramentas que sejam escolhidas, a pessoa sempre lembra automaticamente se vai dar certo para quem está em casa, né? Isso toma um pouco de tempo, né? Os pioneiros em cada empresa sofrem com isso, né? Mas chega um ponto que esses problemas são resolvidos, né? Mas até lá existe esse duelo de duas culturas, né? A existente e a cultura nascente, né? A transformação da cultura da empresa para haver espaço para esse tipo de trabalho, né? Quando você estava falando um pouco da história, né, de como isso foi implantado, tal, sempre tiveram muitas motivações externas, né? Assim, o governo Sim. forçou as empresas a diminuírem o commuting, ou para diminuir a poluição, ou para vários motivos externos. A gasolina acabando, né? Mas os motivos internos, assim, um dos que eu imagino é, por exemplo, a dificuldade de contratar. Às vezes você está na sua região, a gente tem isso aqui no Arizona, é um lugar que as pessoas não querem se mudar porque é quente, porque, né, tem um estigma de ser um lugar pior de se morar, que não é, né? Mas existe um pouco esse preconceito aqui, e é difícil trazer bons desenvolvedores, até porque a gente está do lado da Califórnia, né, que tem o Vale do Silício e tem empresas contratando lá sempre. Então, eu vejo, se eu pudesse contratar gente remota, assim, para trabalhar em telecommuting, seria legal, porque eu poderia pegar pessoas melhores, né, e ter mais acesso a pessoas. Então, esse é um lado que muitas empresas perdem em não colocar, é poder colocar isso na balança, né? A vantagem de você poder ter uma seleção mais ampla e com menos custos. Pois é. Quando for falar assim, de vantagem, né, para a empresa de aceitar ou se adaptar a ter trabalhadores remotos, né, sem dúvida o que você falou de contratar, isso era um dos motivos, principalmente que a empresa que eu trabalhava, ela tinha a sede dela em Minnesota, né, perto de Minneapolis. E lá é muito frio também. E lá é difícil de querer convencer alguém a se mudar para lá, para trabalhar. Ou você já nasceu lá e mora lá e gosta,
ou você não vai lá. E é complicado, né? E essa empresa é lá e estava sempre de olho na equipe da gente, que trabalhava de casa, que eles achavam que se espalhasse essa metodologia de trabalho para outros grupos, ia facilitar eles conseguirem contratar, né? E entre as outras vantagens de se adotar isso, você falou também o custo, né? Menos imóveis, né? Menos telecomunicação, menos serviço, não precisa ter cantina, não precisa ter ninguém para limpar, né? Não precisa ter estacionamento, não paga condomínio se for o caso, for um prédio alugado, né? A produtividade das pessoas, isso é demonstrado, né? A produtividade das pessoas que trabalham em casa, né? Os estudos mostram no mínimo 15%, né? De produtividade aumentada. Claro que não é para todo mundo, nem todo mundo consegue, né? Tem gente que realmente não se adapta, né? Mas, assim, feito direito e escolhendo os trabalhos que podem ser feitos de casa e acomodando, né, esse tipo de trabalho, chega-se facilmente a 15% ou mais. Isso traz a satisfação do empregado, né? A gente falou muito de a pessoa receber a responsabilidade e se sentir bem por ter a responsabilidade, né? Isso causa mais retenção do talento, né? É difícil, né, você competir para contratar as pessoas na nossa área hoje em dia, né? A competição é grande aqui. E você tendo esse diferencial a gente oferece você a possibilidade de trabalhar de casa, isso realmente mantém as pessoas, né? Eu vejo muita gente não sai do trabalho que pode trabalhar de casa justamente por isso. Às vezes tem outro trabalho que é um pouquinho melhor, mas não basta ser um pouquinho melhor, tem que ser muito melhor para a pessoa pensar em abandonar a facilidade de trabalhar de casa, né? Vladimir, tu que já viveu os dois mundos, trabalhou de casa e foi funcionário, tu acha que, assim, só se a Apple te chamar para trabalhar, né? O resto tu não aceitava aí, como é? Tu se vê trabalhando de novo no escritório, indo trabalhar, tal, como é? É muito improvável. É como você estava falando, né? Depois que você se acostuma com a quantidade de produção que você pode ter trabalhando dentro de casa e claro, assim, sem dúvida, o conforto de trabalhar na sua própria casa, de trabalhar, você definir os seus próprios horários. É difícil você voltar para aquele, né, de 9 a 5, de um commute de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, eu não vejo, não. É improvável. Nem pra Apple. Bom, aí a gente tá falando de outra coisa. Para mim é a mesma coisa, ninguém está imune a uma oferta irrecusável, né? A gente ainda, pelo menos eu trabalho de salário, né? E eu não sou imune, se alguém vier com uma proposta dos sonhos, né? Eu vou. Então eu vou falar com o meu diretor, beleza? A gente tem umas vagas aqui, vou arrumar uma proposta dessa pra você vir pro Arizona, que sair do frio e vir pro calor. Estou aberto a tentações. O tema de hoje é sobre esse trabalhar de casa, né? Tem esse lado do telecommute, né? Que é o caso do Sérgio, ele trabalha para uma empresa e ele trabalha para essa empresa de casa. O meu caso é diferente, né? Eu não trabalho para uma empresa, eu trabalho para mim mesmo. Eu sou independente. Então, assim, não tem um lugar para onde eu tenho que me reportar. Todas as pessoas com quem eu trabalho já trabalham remotamente, né? Há casos em que eu estou fazendo parte de um projeto para uma empresa, então eles têm funcionários lá, mas, sei lá, no 80% dos casos, as pessoas com quem eu estou trabalhando estão trabalhando nas suas próprias casas também, né? Em vários lugares do mundo, então não teria nem como a gente se encontrar, né? Tem um cara trabalhando na Ucrânia e o outro em Bagdá, sei lá. Então não tem como a gente se encontrar, seria muito complicado. Você está trabalhando com terrorista, né? Ucrânia, Bagdá. Ucrânia, Bagdá, só terrorista. Não, na verdade, assim, muita gente de algum país que era país satélite das repúblicas soviéticas, né? E muita gente na Índia e Filipinas, né? E o fuso horário na hora de conversar? Pois é, assim, isso é outra coisa legal. Porque você tem que coordenar essas coisas, né? Existe o problema de fuso horário. Mas o interessante é que, como tem gente trabalhando em vários fusos horários diferentes, acaba que o trabalho é 24/7, né? Tem sempre alguém trabalhando no projeto, o dia inteiro, todo dia. Eu estava conversando aqui há um tempo atrás com o pessoal de umas startups daqui, e eles estavam dizendo que eles estavam contratando um pessoal lá da Índia, do Vietnã e tal, para fazer uns freelancers para fazer os trabalhos dele. E o cara estava contando como ele estava maravilhado com a coisa, porque ele falava com os caras e ia dormir
quando acordava o negócio estava pronto. Aí era uma sensação maravilhosa. Já que Boba falou nessa questão de contratar gente, sublocar gente fora, né? Tem aqueles sites também, Rent-A-Coder, que o pessoal pode fazer uma contratação pontual de um desenvolvimento. Tu teve algum caso, quando tu era supervisor de um time remoto, assim, que tu percebeu que o cara, esse cara tá se terceirizando, ele vai pro cinema e contrata uns cabas na Índia bem baratinho, eu tô pagando pra ele o salário dele e ele tá contratando 2 cabas na Índia pra fazer o que ele deveria estar fazendo. Tu tem relatos desse? Pois é, não aconteceu comigo, mas eu já li sobre isso. De pessoa contratada, eu Posso li... interromper, Sérgio? Só pra te interromper, isso acontece comigo. Eu já fiz trabalho que eu tenho certeza absoluta que o cara tava subcontratando. O cara é um empreendedor, né? Tava começando sua empresinha, né? Acontece, claro que acontece. Eu acho bom separar um pouco o que é offshore, né? Do que é realmente contratar uma pessoa em outro país, né? Para trabalhar para a sua empresa, né? Não contratar uma empresa com equipe ou montar uma equipe em um escritório remoto, né? Tem paralelos, mas assim, né? Não, é diferente. Não é a mesma coisa, né? Você tá falando, um dos problemas maiores, tem um limite, assim, da sua área de alcance para fazer um trabalho remoto, né? Assim, contratar uma pessoa no outro país não é tão simples, né? Mandar dinheiro para outro país tem uma engenhariazinha no começo aí, né? Assim, a gente contrata no país, tal. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Se você passar a fronteira do estado, já complica, né? Porque cada estado tem seu imposto de renda diferente, né? Então, a empresa contratar um funcionário em cada estado dá um custozinho significativo aí. Você administrar a folha de pagamento com todas as regras diferentes, né? Tem que contratar uma empresa para fazer sua folha de pagamento que consiga acomodar isso. E se passar para outro país, Deus me livre, né? É mais complicado ainda. Por isso é mais simples abrir uma filial no outro país e fazer ou um escritório lá ou montar um time remoto lá mesmo, financiado lá e tudo lá, ou evitar ir para outro país. Assim, eu trabalhei com gente em outros países, em outros fusos horários e tal, mas sempre procura ter uma porção grande do dia de sobrepor os horários. Então, atualmente eu tenho um colega de trabalho na Índia, vai ter uma pessoa que vai começar agora em Londres. Mas o acordado é assim, né? O pessoal que está na Índia trabalha até mais tarde, pra gente ter umas horinhas de manhã. O pessoal que está na Europa tem um overlapping de manhã também, né? Então talvez dê certo, né? Eles trabalham mais cedo, ou horário normal ainda dá para dar um sobrepor o horário aí. Outra coisa também, assim, quando trabalhava a equipe grande, que tem a flexibilidade dos horários e tal, e você está em casa, também não quer ninguém ficar enjaulado no mesmo horário, mas é importante ter esses chamados as horas fixas, né, de estar todo mundo lá, né, isso aí, estabelecer, olha, se trabalho de casa, tudo bem, mas vamos fazer uma força aí para todo mundo estar online, né, trabalhando entre 9 e 3 ou entre 10 e 4, não sei, tem que estar todo mundo lá, assim, para poder interagir, né, não ficar, nunca tem alguém para você conversar alguma coisa, né, tem que controlar um pouco aí para ser um pouco mais eficiente, né? Isso é um problema. Você já perdeu a interatividade imediata que você teria de se levantar aí na mesa do cara ali, né? E se você perder também e ficar com esse gap, aí aquela história que Borba falou de manhã tá tudo magicamente pronto, na verdade vai ser o contrário. Uma dúvida que você tirar rapidamente, você vai ter que mandar um e-mail e ter que esperar até amanhã para tirar essa dúvida para terminar o que você estava fazendo. Então, aí vira um problema, né? Deixa eu só voltar aqui a um assunto, porque eu localizei aqui um artigo sobre a história de um desenvolvedor americano que foi pego terceirizando o trabalho dele para a China. Agora, o legal é que, assim, primeiro que ele foi pego porque para acessar lá a VPN da empresa ele precisava usar o token e ele naturalmente repassou isso para o terceirizado chinês. E aí o pessoal da segurança viu nos logs e investigou. Mas o melhor da história é o que vale até um episódio. O que é que você vai fazer depois que você terceirizar o seu serviço para a China? Então esse sujeito, quando analisaram a máquina dele, ele passava a manhã passeando no Reddit e vendo vídeos de gatos. Aí depois olhava no eBay lá as coisas, atualizava o Facebook dele, e no fim do dia ele mandava um e-mail para a gerência dando o status dele e ia para casa. Mas assim, meu Deus, para que terceirizar o trabalho para a China para poder ficar vendo vídeo de gato? Se ele estivesse fazendo outra coisa, né, produtiva, né, para duplicar o ganho dele. Assim, e outra curiosidade que eu tive era quanto custava. Era mais ou menos 20% do salário dele, ele pagava para o chinês e ficava com 80% e vendo vídeo de gato. E Vladimir, tu fica vendo vídeo de quê aí? Das gatas.
Você já confessou que terceiriza, então... Não. Me terceirizavam, né? O cara me contratou pra fazer o trabalho dele, né? Então você já sabe, ó, a faixa de mercado é 20% e pode cobrar mais caro. Eu acho que eu cobrei barato desse cara mesmo. Eu acho que as empresas só não aceitam isso porque eles se sentem incompetentes e não ter tido essa ideia primeiro, né? Assim, porque tem contratado alguém na China. E também a questão da segurança, né? De uma conexão da China na sua rede não é pouca coisa, né? O cara tá baixando o seu CVS ou seu TFS lá, né, o código todinho lá na China, você não sabe, né? Perde controle do... Eu vi uma história que foi o reverso, né? Um consultor contratado, foi na empresa que eu trabalhei, mas foi antes da época que eu trabalhei. Tinha um consultor que eles tinham contratado que não estava saindo o trabalho ainda, estava demorando. Aí o cara foi lá ajudar ele, sentou na mesa. Quando chegou na mesa dele, a tela dele era um remote desktop para o computador de casa dele e trabalhando num projeto de outro cliente. Né? O contrário, ele estava se terceirizando assim para outro cliente. O Vladimir estava falando do cara que trabalhava muito longe. Eu lembrei de uma história que eu estava lendo há um mês atrás, eu acho, de uma pessoa que morava em Londres. Aí fez as contas uma vez brincando. Rapaz, eu acho que do jeito que o aluguel é caro em Londres, eu acho que dava para morar em outro lugar e vir de avião todo dia para Londres. Aí falou isso brincando, depois ele fez as contas e era verdade. E ele hoje mora em Barcelona e vai todo dia de avião para Londres. Eu brinquei que Barcelona é oficialmente um subúrbio de Londres agora. No meu caso, por exemplo, eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Mas eu trabalho de casa, né? Mas é porque existe uma série de condições atuais, né, que me deixam ligados a essa casa, né? Eu tenho um filho pequeno e tal e tal. Mas assim, não é minha intenção ficar trabalhando de casa o resto da minha vida, né? Não, eu quero se eu posso trabalhar de qualquer lugar, porque eu vou trabalhar daqui de casa, né? Eu posso ir para outro lugar. Quando a gente estava viajando, acho que o Marcelo sabe disso, a gente fez uma viagem extensa, né? Eu já comentei até com o Borba sobre isso também. A gente passou 5 meses viajando, eu e minha esposa, né? E eu conheci muita gente de IT que trabalhava remotamente e trabalha remotamente de vários lugares do mundo. Assim. Então o cara passava um mês, por exemplo, esse cara que eu encontrei em Bangkok, o cara passava 3 meses, 4 meses em Bangkok, aí conhecia a cidade, tá? Fazia a parte turística que ele achava que tinha que fazer, e enviava daquilo ali, ele ia para outro lugar. Né? E assim ele ia com a mulher dele conhecendo o mundo. E eu acho, poxa, isso aqui é legal. Isso aqui é uma coisa que dá para ser feita, né? Porque você tendo conexão à internet razoavelmente boa, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Inclusive, no trabalho que da equipe, que era 100% telecommuting, que eu trabalhava, a gente tinha esses telefones que tem na mesa do escritório, né? Mas o da gente, quem tinha na mesa da gente, era via internet, era um VoIP, conectava um servidor VoIP lá e VPN, um VPN phone, né? Contanto que você tivesse uma tomada RJ45 lá para enfiar o cabo Ethernet, não interessa onde você está. Você botou lá, aquele ali, o seu ramal vai estar online. Quem quiser ligar para você do escritório ou outra pessoa que está em casa ligar para você, não precisa saber onde você está. Tinha um dos meus colegas que ele tem uma casa de férias em Wisconsin, né? Ele é caçador, né? Aí tem a época da caça alce, sei lá que diabo é que ele vai lá caçar, que ele passava as 2 semanas da temporada intocado nessa cabine, mas que tinha internet, né? E ele ficava trabalhando de lá. E não precisava dizer a ninguém, né? Tava trabalhando as horas deles correto, fazendo tudo, tinha internet decente, o telefone estava lá e funcionava. Eu pensei em fazer umas coisas dessas, mas eu não consegui me convencer a trabalhar durante meus passeios, sabe? Pensei muito assim, quando a gente falei muito com minha esposa Gianni, a gente podia assim ter uma temporada em Cancún, assim, alugar um apartamento, ainda mais hoje em dia com esse Airbnb, alugar um apartamentozinho desse, sei lá, umas 3 semanas e ficar lá, né? Mas eu me sinto assim, trapaceando minhas férias, sabe? Mas não é férias, pô, cara. Tu tá simplesmente trabalhando lá, pô. É só um escritório caro. Eu não sei. Eu até gosto do ambiente diferente, o barulho assim de gente passando e tal. Ninguém tá falando comigo, não tá só passando. Até me motiva e me dá assim, um pouco de inspiração, sabe? Ver barulho de trânsito, de gente mexendo e tal. Mas realmente, eu não tô usando dia de férias e tal, mas saber que tem uma cidade para ver lá fora e eu não estou vendo porque eu estou trabalhando. E realmente a gente só voltou para Ottawa porque a gente queria ter filho, né? Porque se não fosse esse o plano, a gente teria ficado viajando.
Porque assim, você vai ter uma cidade lá fora. Mas assim, eu tô bem pertinho dela, né? Se eu voltar pra Ottawa, eu tô longe pra caramba. Então assim. Eu entendo. São os nômades digitais. Tem muita gente que faz isso. Então assim, pra mim era fantástico. Tá na Tailândia, pô, tô numa ilha aqui, praia maravilhosa, eu tô trabalhando, mas já eu acabo e vou pular na água, né? Então assim, é uma coisa que eu ainda quero fazer. Sim, eu acho que uma coisa interessante de falar é a questão de como, se você for contratar, né, gente para trabalhar remoto, você já sabe que vai trabalhar essa pessoa de casa, né? Tem algumas características muito importantes. Coisas que são boas de forma geral, mas se tornam ainda mais importantes se a pessoa for trabalhar em casa, né? A gente teve um problema uma única vez com uma pessoa que perdeu a motivação. Ela parou, estava demorando muito, aí foi lá, ligou para ele, o que está acontecendo? Está demorando? Está com algum problema? Alguma coisa? Ele disse, pai, eu vou ter que dizer, eu não tô conseguindo. Eu tô assim, tô enganchado assim, tô sem motivação, não tô conseguindo me mexer, tô na inércia aqui e eu acho que eu não consigo trabalhar de casa, né? Aí realmente teve que desligar essa pessoa, não deu para... Você não está no escritório que vai lá e senta e conversa e bate papo. A pessoa está em casa, está lá isolada, já tinha tentado várias vezes, passou o limite dele, não estava conseguindo mais se motivar e não é todo mundo. Você tem que saber onde você encontra a sua motivação. Então, a pessoa que entende a sua motivação, né, ou pelo menos se interessa em saber o que está acontecendo e perceber e buscar a motivação, né. A pessoa tem que ser um bom comunicador, eles gostam de dizer, né, um bom comunicador, pessoa com capacidade de se comunicar bem oralmente e por escrita também, né. Você está trabalhando, você não é aquela coisa que ninguém está vendo seus gestos, né? Você tem que contar com o verbo, né? E você fazer isso bem, saber fazer diagrama bem, isso ajuda muito, porque você vai viver muito em documento eletrônico, em e-mail, em chat, né? Se você não tiver ou não tiver interessado em desenvolver essa sua habilidade, né? Isso lhe afeta muito. E às vezes, quando você está abrindo seu leque para contratar gente mais distante ou até outros países, você começa a entrar na área do sotaque, né? Ou do idioma não dominado e tal. Isso afeta. A gente chegou a contratar uma pessoa da China que realmente a gente percebeu que não estava entendendo o que a pessoa falava. E ela não estava entendendo o que a gente queria. Dizia que estava entendendo, mas não estava entendendo. Quando ia fazer, não saía nada, né? Porque realmente é um problema de comunicação, né? E para não falar só da turma da China, a gente teve um testador brasileiro que a gente descobriu que ele estava botando o texto no Google Translator e colocando no teste, né, nos bugs. Quando ele abria o bug, ele escrevia em português no Google Translator, copiava e colava no bug. Aí ficava frases sem sentido algum em inglês e a gente não conseguia entender e tava lá no currículo dele, inglês fluente e tal. Então, a comunicação, a pessoa está receptiva a ter essa autonomia nova que a pessoa vai ter, que não tem para onde, né? Você tem que ter autonomia para poder... Vai trabalhar mais tempo com supervisão menos presente, né? Você tem que saber lidar com essa autonomia que você vai receber, né? E responsabilidade também. E também, do outro lado, né? A pessoa sendo o gerente dessa pessoa, né? A pessoa que está contratando, tem que estar preparada, né? Tem que ter essa cultura na equipe de delegar bem e dar espaço para a pessoa, como diz, abrir as asas, né, e se desenvolver ou incorporar o problema e resolver, né. Isso é um negócio que não tem como evitar, né. Você tá sem esse contato direto com a pessoa. Se você tiver que contar tá dando mensagem para essa pessoa a cada 1 hora para saber o que ela está fazendo, não vai funcionar, né? Então, para resumir, você é um grande advogado do telecommuting. Para você é uma ferramenta que as empresas deviam usar mais. Eu sou, sem dúvida, um convertido, né, do telecommuting. Né? Eu atualmente não trabalho tempo integral telecommuting, eu trabalho vários dias por semana de casa e eu acho pouco. Eu espero muito que a empresa que eu trabalhe, a cultura está evoluindo para ser melhor para telecommuting, de realmente eles chegaram ao ponto de dizer, você vem se quiser. Tem um escritório muito legal lá para o pessoal ir, né, mais para impressionar os candidatos e tal, essas coisas, né? Mas eu realmente preferia ficar em casa. E o meu problema maior é lidar com as outras pessoas que ainda não estão completamente adaptadas a trabalhar com uma pessoa que não está no escritório, né? Mas quando chegar a esse ponto, eu não piso mais lá. Eu, pessoalmente, como sou supervisor, tenho a tendência de achar que
seria mais complicado para mim. Mas, assim, eu tô em cima do muro. Eu realmente não tenho... Eu acho que depende muito do time, dos projetos em si. Contratar as pessoas certas, não interessa a metodologia, não interessa a cultura, vai funcionar, né? Agora, nem sempre pode. E Borba? É que a gente responde isso muito dentro do contexto que cada um está vivendo, né? O meu problema desse tipo é só, principalmente nos projetos lá, quando a gente está começando, essa questão do aprendizado mesmo, das pessoas começarem a entender. Agora, realmente, depois de um certo ponto, depois que aquela equipe já está entrosada e tudo, pode ir para cada um para o seu lado, que eu acho que continua funcionando. E claro, como o Sérgio falou, quer dizer, se você pegar pessoas que já estão habituadas, acostumadas a trabalhar nesse regime, fica tudo mais fácil, né? Eu não vou nem perguntar ao Vladimir, porque ele já respondeu, né? A questão é, para desempatar, né? Porque ficou 2-2 aqui, eu acho que eu vou pedir para os ouvintes mandarem comentários, e-mails, dizendo assim, o que é que vocês acham que é mais produtivo, se vocês têm alguma ideia, alguma experiência interessante para contar. Deixem lá no site, ou no Facebook, ou no Twitter. Nosso Twitter é @podebug, o Facebook, só procurar Podebug que vocês vão achar. O e-mail para mandar pra gente é podcast@podebug.com. Sérgio, para terminar esse assunto, teve algum caso assim que tu lembra relacionado com o telecommuting que realmente foi peculiar na tua experiência? Rapaz, teve. Teve vários, assim, mas um que foi muito assim, emblemático do trabalho. Nossa equipe preferia mais áudio do que vídeo. O pessoal não gostava muito de câmera, só bastava conversar, ninguém precisava sentir necessidade de ver o rosto um do outro, né? Só queria ouvir a voz mesmo. Mas uma época, assim, estava usando porque estava em reunião com outra equipe que estava no outro escritório e estava usando câmera numa reunião e esqueceu. A gente esquece que tá na câmera, né, e fica aquele negócio de revirar os olhos, assim, a pessoa fala uma besteira, você, ai meu Deus do céu, vira o olho e tal, aí o cara manda lá, rapaz, você tá na câmera, você esqueceu, né, eu quando voltei a trabalhar no escritório, assim, de ir, eu tinha que estar me policiando pra não estar com o mau hábito de pessoa que trabalha em casa e não tem mais ninguém lhe vendo, né, você, dedo no nariz e tal, aí tem que tomar cuidado, porque você tá no escritório, né, e aí você perde. Né? Você perde o cacuete de estar no escritório. Acontece dos dois lados, né? Então é isso, é um tema que dá muito pano para manga. Obrigado, Sérgio, pela sua expertise aí, nosso especialista em telecommuting. E ele vai voltar mais vezes para falar sobre outros assuntos interessantes com a gente. Agora vamos passar para a dica da semana. A minha dica dessa semana, já que a gente está falando de colaboração, é uma ferramenta que eu via falar muito, mas comecei a usar quando a gente começou a planejar e a trabalhar com esse podcast, que é o Trello. trello.com. É um sistema de colaboração em times. Você cria... É baseado no Kanban, né? Aquele sistema japonês de produção. Quase todo mundo na área de software já usou algum tipo de variação dele. O Scrum adotou o quadro de Scrum, é baseado no Kanban, né, que você tem um backlog de coisas para fazer, umas coisas que estão sendo realizadas e as coisas que foram finalizadas. Tem milhões de variações, mas o Trello é um serviço muito legal, super rápido, aplicativo de celular também muito bem feito. É aquele tipo de aplicação que você usa uma vez, você já se apaixona. Então, não estamos sendo patrocinados pelo Trello, ainda não, pelo menos, mas fica aqui a minha dica, o Trello. Borba, diga aí sua dica. Minha dica é um livro sobre esse assunto que a gente discutiu hoje. O livro é Remote, que fala justamente sobre esse trabalho remoto, do pessoal do 37 Signals. É o pessoal que fez o Basecamp. O nome deles agora é Basecamp. Mudaram o nome para Basecamp. É Basecamp. Inclusive eles são em Chicago. O escritório é aqui em Chicago. É verdade, é em Chicago. E eles usam muito o trabalho remoto, né? Eles têm... O pessoal que trabalha com eles trabalha todo remoto. E esse livro... Tem em português esse livro aí no Brasil? Não tenho certeza. Eu gosto muito. Eles têm 2 outros livros que também são muito bons, que é Getting Real, que esse eu tenho certeza tem em português, e Rework. E eu gosto muito da forma como eles se posicionam. Eles são muito assertivos, são muito
objetivos na explicação e nas decisões deles e defendem muito aquele negócio. E esse livro é muito legal para você entender mais sobre essa questão do trabalho remoto. Jason Fried e David Heinemeier Nissen. Heinemeier Nissen é o cara que fez o Ruby on Rails. Então, eles são muito opinionados. Tem uma frase do Jason Fried que é: trabalho não é um lugar que você vai, é uma coisa que você faz. E a tua dica, Sérgio? Rapaz, eu tava na dúvida aqui, mas o que eu vou dar a dica é: eu tenho trabalhado muito hoje em dia com DevOps, né? De implantação, instalação, gerenciamento de configuração e tal. E tem uma empresa que quem trabalha com DevOps provavelmente já sabe, mas quem não quer dar uma olhada, tem uma empresa que faz hoje em dia os melhores softwares para DevOps, na minha opinião, é chamada HashiCorp, HashiCorp.com. Eles têm muitas ferramentas, eles estão criando um verdadeiro ecossistema de ferramentas para facilitar a vida de quem quer automatizar instalação e criação de servidores e tal. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito ultimamente e cada vez mais as ferramentas deles têm ajudado e está sempre evoluindo. Eles acabaram de ter a conferência deles algumas semanas atrás e lançaram produtos novos. Eu recomendo olhar quem faz trabalho com nuvem, né, com cloud, Amazon ou DigitalOcean ou o que quer que seja, assim, eles são agnósticos nesse termo, não são amarrados a Amazon Web Services ou qualquer outra coisa, e isso funciona cross-platform na nuvem, né? Eu acho são as ferramentas muito legais e não custam dinheiro, né? Tem alguma coisa paga lá se você quiser, mas o básico, a ferramenta é gratuito. Já chamando a atenção, né, que eles há 2 dias atrás lançaram um novo conjunto de ferramentas, né? Eu fiquei curioso com o Odoo, né, que é o... Eu falei semanas porque eu não sei quando vai no ar. Exatamente. Na verdade, Eita mesmo. Estamos gravando no dia 30 de setembro, então no dia que sair no ar foi 2 dias atrás do dia 30 de setembro. Eu sou um usuário assíduo aqui do Vagrant, né? Eu uso para tudo e agora estou muito curioso para ver aqui as novas conjuntos de ferramentas aqui. É uma boa dica, eu também já estou salivando aqui. E aí, Vladimir, a tua é uma dica pop? É uma dica pop. A minha dica pop é o seguinte: a gente falou sobre telecommuting e teletrabalho. Eu estou lendo um livro interessantíssimo e vai sair um filme agora também, que é um sujeito que trabalha muito longe do escritório. Ele trabalha em Marte, né? O livro é chamado O Marciano. O filme saiu agora no dia 29, eu acho, já estreou. E eu tô acabando o livro agora. Mas a história é essa de um astronauta que tá com a equipe e acontece um acidente, a equipe vai embora e ele fica. E aí ele tem que dar uma de MacGyver, porque ele só tem recursos, né? Água ele tem muito, mas comida para 30 dias. E as chances de ele ser recuperado pela NASA, né, de ele ser salvo, em 500 dias. Então ele tem que inventar maneiras de sobreviver em Marte sozinho por 500 e poucos dias, que na verdade lá não chama dia, né, chama de Sol. É a medida de um dia marciano, né? É chamado Sol. Então, Tá bom de parar por aí, porque eu não vi o filme nem li o livro. Então, nada de spoiler. Mas isso tudo tá no trailer. Agora, assim, o livro é fantástico. O livro é nerdíssimo do começo ao fim, sabe? É ultra geek. Então, assim, se você gosta de ciência e se você alguma vez gostou de exploração espacial, vai adorar o livro. É fantástico. Aliás, já teve um spoiler aí. Você disse que ele tem que fazer isso tudinho sozinho, mas pensei que ia aparecer um bocado de marciano lá pra ajudar ele. Mas quem disse que não aparece? Esse é o problema inicial, né? No meio do caminho a gente não sabe, né? Beleza. Beleza, com as dicas dadas, então vamos encerrar mais um episódio do Podebug. Muito obrigado pela presença aqui do Sérgio. Nosso e-mail, de novo, podcast@podebug.com. Mais uma vez, obrigado e até a semana que vem.
Aí, gente, obrigado pelo convite. Até outra oportunidade. Até mais. Até semana que vem, pessoal.